Olá, boa noite, o MSP está chegando. Nessa edição vamos falar de segurança no trabalho e as causas de acidentes. Vamos falar também de acidentes domésticos com energia elétrica. Vem aí o quadro Segurança no Trabalho. Olá, nesta quarta edição do MSP News vamos falar de segurança no trabalho. Segurança no trabalho é uma ciência que atua na prevenção de acidentes decorrentes de fatores de risco na vida laboral do trabalhador. São conjuntos de medidas adotadas visando minimizar os acidentes, bem como doenças ocupacionais, protegendo sempre a integridade do trabalhador. Todo o corpo de segurança de uma empresa é constituído de profissionais com formação técnica e superior, formado por técnicos, engenheiros, médicos e enfermeiros do trabalho, bem como as empresas devem constituir também a CIPA. CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é um grupo representativo dos funcionários que vai colaborar com a segurança do trabalho, com o setor de segurança, a implantar essas medidas protetivas na vida laboral de cada funcionário de cada empresa. Para isso, o que se objetiva na implantação dessas medidas é a prevenção, ou seja, eliminar o risco de acidente do trabalho. E o que é acidente do trabalho? O acidente do trabalho é o que ocorre no exercício do trabalho, causando lesão corporal, funcional ou mesmo as doenças ocupacionais, ou mesmo a redução permanente da capacidade temporária ou permanente para o trabalho. Então, visa-se o quê? A não registrar, não ocorrer acidentes do trabalho, sendo a prevenção a coluna mestra destas medidas. Existe o conceito de acidente, este que eu falei, que é o conceito legal, mas existe também o conceito prevencionista, ou seja, o conceito prevencionista diz que qualquer ocorrência identificada na empresa, mesmo sem lesão do trabalhador, deve ser investigada, por isso que ele tem o nome de prevencionista. Um exemplo, queda de uma ferramenta de um andaime. Essa queda não atingiu nenhum funcionário, nenhum colaborador sofreu lesão, mas é uma ocorrência. É considerada pelo conceito prevencionista um acidente. Por quê? Investigando a causa da queda dessa ferramenta, você vai eliminar o risco de acidente do trabalho, ou seja, o risco de lesão. Então, o conceito prevencionista é super importante para nós identificarmos as situações de risco, as ocorrências que, entre aspas, são irrelevantes, mas seria a prevenção, a primeira prevenção que se faz numa empresa, tá? Este controle, essas medidas, devem ser implementadas e orientadas pelo corpo técnico das empresas, sendo os engenheiros, os técnicos, os médicos ou o enfermeiro do trabalho, cada um na sua atividade conforme a legislação preceitua. Como eu sempre falo, meus clientes, nas empresas, todo acidente de trabalho, ele não ocorre por acaso, ele existem causas, né? E são 3 causas principais. Os atos inseguros, que são os mais identificados e o que mais acontece nas empresas, as condições inseguras e o fator pessoal de insegurança. Explicando cada causa. O ato inseguro é aquele praticado pelo trabalhador devido à sua atividade no trabalho. Tem uma relação com o comportamento do trabalhador, que gerando, esse comportamento pode ser por várias causas. Por exemplo, ele deve executar uma tarefa com determinado EPI, por exemplo, uma luva. Ele vai executar uma tarefa, ele não usa o EPI e vem a sofrer um acidente. Aí está configurado o ato inseguro. Então, é a primeira causa, a causa mais identificada, 85% das causas são atos inseguros. Então, seria a primeira causa que você pode identificar num acidente. A segunda causa é as condições inseguras, que são as condições do meio laboral. E aí, desde uma
uma área mal iluminada, um vazamento de gás, um buraco no piso da empresa, ou mesmo nas estradas, um andaime mal instalado, uma área que não foi sinalizada. Então, é a condição do meio que pode oferecer um acidente. A terceira causa é o fator pessoal de insegurança. Essa causa, ela está identificada muito com o estado que o trabalhador se apresenta na empresa naquele dia. Então, ela tem a ver muito com a fadiga, o cansaço, a fadiga, o estresse. Então, o próprio fator pessoal de segurança, identificado, onde o trabalhador não está, naquele dia, naquele momento, mentalmente, psicologicamente em condições, pode gerar o ato inseguro. Então, imagine um trabalhador fatigado, com sono. Ele não vai estar atento, não vai estar concentrado, levando ele à prática do ato inseguro. Então, se ele tem um procedimento que ele tem que inspecionar uma determinada máquina, naquele dia ele está cansado ou está com sono, ele não vai fazer a inspeção corretamente. E não fazendo a inspeção, o trabalho de forma correta, ele pode gerar um acidente para si ou para as pessoas em sua volta, gerando o ato seguro. Então, sempre, qualquer acidente que você tenha notícia, não existe um acidente que acontece por acaso. Na minha vida profissional, eu escutei de tudo. Já escutei trabalhador falava que, olha, isso porque aconteceu. Ou até coisas assim, porque Deus quis, ou porque tinha que acontecer. E não, na investigação dos acidentes, a gente levanta essas condições, essas três causas comentadas. E a prevenção, como que a gente pode eliminar ou prevenir os acidentes? Para a prevenção dos acidentes, para evitarmos essas causas, devemos implementar o que? Treinamentos em todas as áreas, a implementação de programas de prevenção, recertificações, implantação de sistemas como OSAS, ISO 9000, ISO 14000, o próprio SASMAC na área de transportes. Inspeções periódicas de segurança são muito importantes também para levantar situações e recomendações que devem ser empreendidas, e uma atuação responsável tanto do setor de segurança como a CIPA. Uma atuação responsável, e sendo que as empresas devem dar todo o apoio a esses dois setores. Deixamos a nossa mensagem ao trabalhador. Eu falo isso há 29 anos para as pessoas. Você, trabalhador, se sofrer um acidente hoje, principalmente um acidente grave, com perda de membro, ou mesmo a morte, amanhã a empresa coloca outra pessoa no seu lugar. Porém, você e a sua família serão os mais atingidos. Então, é motivo suficiente para o trabalhador brasileiro praticar segurança. E as empresas, a mensagem é que a empresa que investe em segurança, que cuida dos seus funcionários, parabéns. Já o empresário que apenas visa o lucro, ele deve se preocupar demais, porque a própria legislação pode ser nefasta. Então, uma coisa é você visar o lucro. Claro, quem tem uma empresa, quem constrói uma empresa, vai sempre visar o lucro. Mas se você não implementar medidas e não investir em segurança, você poderá ter grandes problemas no seu futuro. E acima de tudo, acima de leis, acima de obrigações, sempre terá consciência. Sempre terá consciência de você poder fazer o melhor. A nossa mensagem é essa para a noite de hoje. Portanto, pense nisso. Vem aí o quadro Segurança no Lar. Olá, boa noite, sou Maria do MSP News. Hoje irei falar sobre acidentes domésticos com energia elétrica. Uma pesquisa da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos com Eletricidade, revela que
86% dos entrevistados já levaram algum tipo de choque elétrico, sendo que 23% foram causados por eletrodomésticos, 22% pelos chuveiros e 20% em tomadas e troca de lâmpadas. Estes dados revelam que a maioria das pessoas não desliga a chave geral de energia antes de realizar algumas tarefas que envolvam aparelhos elétricos. O que fazer para prevenir esses acidentes? Verificar sempre as condições gerais das instalações elétricas. Uma vistoria anual é mais do que necessária para a manutenção preventiva da rede elétrica da residência. Jamais tente apagar fogo na rede elétrica ou em aparelhos elétricos com água. Nestes casos, deve ser usado um extintor de incêndio da classe C. Providencie socorro imediatamente ou ligue para o Corpo de Bombeiros no 193. Boa noite, até breve, minhas saudações prevencionistas.